no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Acharam? Preste atenção. Jesus está falando com seus discípulos na noite em que será preso. É a sua última noite de vida. E ele está caminhando para a tragédia. Ele não recua. Ele tem consciência de tudo que vai acontecer com ele, nos mínimos detalhes. E ele diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que hora que está chegando? A hora da sua prisão, julgamento acelerado, condenação sumária. Na verdade, ele já está condenado antes desta prisão. Na verdade, ele já está condenado desde antes do julgamento. Na verdade, ele está condenado desde antes da fundação do mundo. Então ele diz para os discípulos, vou repetir: eis que chega a hora. Uma hora prevista, eu não sei há quantos milhares de anos ou milhões de anos. Uma hora que está chegando, que vem numa contagem regressiva desde antes da fundação do mundo. E finalmente chega a hora. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu leio, cada pessoa que está comigo na sede da Paz e Vida do estado do Rio de Janeiro, repete em seguida. Você vai agora falar as mesmas palavras que Jesus disse, para você sentir estas palavras. Você vai falar como se fosse Jesus falando, mas eu quero que você se encha de agonia agora. Eu quero que você se encha de aflição para repetir essas palavras. Quero que você sinta o peso destas palavras. As palavras que estiveram na boca do Senhor Jesus, agora estarão na tua boca. E eu quero que você procure sentir o mesmo que ele está sentindo. Vamos lá. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa,
e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Você crê que Jesus disse estas coisas? Então, desocupe as tuas mãos. Vamos juntos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, dá glória, dá glória. Continua aplaudindo, continua glorificando. Você que está nos ouvindo pelo rádio, pela internet, você que está acompanhando esta mensagem, assistindo num DVD, ou vendo na TV, junte-se a nós agora. Glorifique a Deus conosco. Aplauda e glorifique. Isso, aplaude, 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 dá glória. Oh, que coisa linda, Pai querido. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, seja aqui nesta igreja, ou à distância, em toda parte, derrama o teu poder, derrama a tua virtude. Pai bendito, todo este povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém quer ouvir homem falando, então não decepcione este povo. Vem com teu espírito agora, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Todos nós, quando estamos na iminência de uma tragédia, ou vivendo uma tragédia, ou passando por um drama, pode ser um drama pessoal, pode ser um drama familiar, pode ser um drama profissional, pode ser um drama sentimental. Quando nós vemos, por exemplo, um filho doente, nós queremos ter o poder de curar aquele filho. Quando nós vemos uma pessoa amada sofrendo, nós queremos ter um tal poder que a gente possa acabar com aquele sofrimento. Quando a gente vê uma filha dominada por uma perturbação espiritual, agindo estranhamente, andando com más companhias, nós queremos ter o poder de fazer uma oração e resolver aquele problema. E aí a gente apela para Deus em nome de Jesus, porque queremos que Ele nos livre do problema. Queremos suplicar ao Pai em nome de Jesus, que use o seu grande poder para curar aquela pessoa da nossa família que está sofrendo muito. E queremos que Deus nos atenda e que Ele cure mesmo. Queremos que Ele haja imediatamente. E como cada um de nós gostaria de ter o poder infalível de fazer uma única oração e o milagre acontecer. Todos nós gostaríamos de ter esse poder infalível, de instantaneamente acontecer diante dos nossos olhos aquilo que mais desejamos. É alguém que desconfia que
será mandado embora do emprego. Então ora a Deus para que isso não aconteça. E como a pessoa gostaria que de fato Deus mudasse toda a situação naquele local de trabalho e, de uma maneira milagrosa, o seu emprego fosse preservado e até reconhecido o seu valor, seu salário aumentado, promovido de função. Todos nós gostaríamos de falar com Deus de uma tal maneira que aquilo que nós queremos aconteça na hora. E buscamos a Deus para isso. Mas Jesus Cristo, Ele não precisava buscar Deus para isso, porque Ele é o próprio Deus. Jesus nunca precisou orar por um doente. Quando alguém o procurava, fosse um paralítico, fosse um cego, quando alguém o procurava, ainda que a pessoa em questão estivesse morta e fosse representada pelo pai ou pela mãe, Jesus não precisava nem orar. Ele simplesmente dizia: assim seja feito. Ele dizia amém. Jesus nunca precisou fazer uma oração para curar um doente ou para libertar um oprimido do diabo. Jesus nunca precisou orar para que o milagre acontecesse diante dos nossos olhos. Ele fazia tudo simplesmente por mandar, por dizer. Jesus nunca precisou esperar que Deus fizesse por ele um milagre, porque ele sempre pôde fazer o que quisesse. Ele não precisou, diante do mar da Galileia, dizer assim: oh meu pai, faça com que agora eu consiga andar sobre as águas. Ele não precisou experimentar para ver se a sua oração teria dado certo. Ele simplesmente desceu o monte, pisou nas águas e continuou caminhando como se fosse terra firme. Ou seja, Jesus não precisou, diante da menina de 12 anos que estava morta, dizer: ó pai, ressuscita essa menina que morreu, porque é a filha única do Jairo e da sua esposa. Concede esse milagre agora, ó Deus. Não. Ele só pegou na mão da defuntinha e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. Não é? Bastava ele mandar. Ele nunca precisou pedir ao Pai para que fizesse um milagre para ele, algo que ele não pudesse fazer, porque ele sempre pôde fazer todas as coisas. Seus milagres extraordinários testificam sobre o seu grande poder. Mas agora aqui, na véspera da sua morte, Jesus não vai realizar nenhum milagre em causa própria. Na véspera da sua morte, é como se ele abrisse mão de todo o poder que ele tem para agora se comportar como eu e como você, como qualquer um de nós, dependendo exclusivamente da vontade do Pai, do milagre do Pai. A partir deste momento, Jesus não vai realizar um só milagre, vai abrir mão do poder para realizar qualquer milagre em causa própria, começando pela sua prisão. Quando os soldados chegam para prendê-lo com aquela multidão enfurecida, ensandecida, quando eles perguntam: qual de vocês é Jesus?
E entre os 13, Jesus diz: sou eu. Quando ele diz isso, os soldados caem por terra. Ele não aproveitou esse milagre que não invocou. Ele não aproveitou a oportunidade para dizer: isso é livramento de Deus, deixa eu fugir. Mas ele esperou os guardas se levantarem, recobrarem a consciência para se entregar. Quando Pedro reagiu à prisão do Senhor Jesus e tirou a espada e cortou a orelha do soldado Malco, ali Jesus fez um milagre para livrar Pedro de uma lesão corporal grave ou tentativa de homicídio. Jesus não fez aquele milagre em causa própria. Fez também para restaurar a orelha do soldado. Mas fez principalmente para livrar Pedro de uma prisão. Fez extinguir o delito. E aí Jesus prova para Pedro que abriu mão de todo o poder em benefício próprio. Ele diz: Pedro, guarda a tua espada. Você não acha que eu poderia agora rogar ao meu Pai e Ele não me mandaria, neste momento, 12 legiões de anjos? Uma legião é constituída de 6.000 soldados. Se para o céu for a mesma quantidade, então Jesus poderia ter invocado ali na hora 72.000 anjos, encher o Getsêmani de anjos, o Monte das Oliveiras de exércitos do céu e se livrar. Mas ele disse: como então, Pedro, se eu fizesse isso, como então se cumpririam as Escrituras de que é necessário que tudo aconteça? Jesus tem consciência perfeita que chegou a hora. Chegou a hora. Uma hora que estava prevista há milhares ou milhões de anos, não sei te dizer, mas já estava prevista e o cronômetro estava girando em contagem regressiva há muito tempo e chegou a hora. Mas Jesus, que nesse momento abriu mão do seu extraordinário poder para fazer qualquer milagre, nem por isso ele vai deixar de ser quem ele é, e nem por isso a sua personalidade será diminuída, pelo contrário, será engrandecida. Jesus, como personagem principal do universo, não vai ter o seu papel diminuído porque abriu mão do poder. Pelo contrário, ele vai ser engrandecido. E na verdade, se nós tirarmos daqui do Novo Testamento todos os milagres que Jesus realizou, se Jesus não tivesse feito um só milagre, ainda assim, ele poderia ser chamado da pessoa mais intrigante, extraordinária e influente que já viveu nesse planeta. Se ele não tivesse feito um milagre sequer, mesmo assim, ele seria uma pessoa inigualável, porque nunca ninguém disse as palavras que ele proferiu. Nunca antes ouvidos humanos escutaram as palavras que saíram dos lábios do Galileu. Nunca. A vida de Jesus, sem nenhum milagre, teria sido extraordinária e intrigante da mesma maneira. Mas é aqui, a partir desta noite de quinta-feira, véspera da sua morte, e entrando na madrugada da sexta com a sua prisão, é aqui que nós vamos ver o quanto se revela uma pessoa diante da tragédia. E aqui ele vai agir como eu e você agiríamos no momento de aflição. E assim tem que ser, porque ele está se identificando com cada um de nós.
Veja o que ele disse no Evangelho aqui mesmo de João, capítulo 12. Vamos ler o versículo 27. João 12, 27. Agora, a minha alma está perturbada. Imagine, Jesus perturbado. Quantas vezes nós nos sentimos perturbados com os acontecimentos que parecem fugir do nosso controle? Quantas vezes nos sentimos perturbados pelo nervosismo, pelos ataques do inimigo? Jesus perturbado na alma, perturbado no seu interior. Ele que tem todo o domínio, Ele que é um poço de tranquilidade, Ele que é a fonte das águas cristalinas e mansas. Ele perturbado, Ele confessa: agora a minha alma está perturbada, a minha alma está perturbada, eu estou perturbado. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, para isso vim a esta hora. A finalidade da minha vinda a este mundo foi para esta hora. Mas a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Ele está profetizando até o que ele vai falar lá no Getsemane, enquanto ora. O que ele está vivendo? A contradição humana, porque todos nós somos contraditórios. Vim para esta hora, vivi para esta hora, me guardei para esta hora, não pequei nenhuma vez para esta hora, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me guardei para esta hora, mas que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta hora. Jesus está perturbado. A gente, quando está perturbado, não reage dessa maneira. A nossa fé sobe e desce. Nós dizemos num segundo: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas a nossa perturbação diz: mas meu Deus, me ajuda. A nossa perturbação nos faz vacilar. Não é duvidar, mas se contradizer no mesmo momento em que mostramos fé, consciência perfeita dos fatos, confiança em Deus, segurança no Senhor. Ao mesmo tempo estamos apavorados por dentro. E eu te garanto, Jesus ficou apavorado. E eu vou te provar isso não por minha opinião. Vou te provar aqui na Escritura. Vamos comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículo 32. E foram, naquela noite, viu? E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Ele ficou apavorado. Você já sentiu pavor na tua vida? Medo mesmo. Medo de verdade. Não estou falando desses medinhos, medinho de escuro. Não estou falando esses medinhos que todo mundo passa na montanha russa, no parquinho. Estou falando de medo mesmo. Medo, pavor. De você saber que chegou a sua hora, alguém apontando uma arma assim no meio da tua cabeça. Você saber que chegou a tua hora. Pavor, apavorado.
Ele começou a sentir pavor e angustiar-se. Angústia. Angústia é uma aflição desesperada. Ele ficou assim, naquela hora. Versículo 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Uma tristeza consumindo, devorando. Mas se nós estivermos numa situação dessa, a primeira coisa que a gente quer é um milagre. Eu e você, se ficarmos apavorados e angustiados, se alguém estiver apontando uma arma entre os teus olhos, dizendo que vai atirar, se chegou a tua hora, o que você quer ali é que Deus ouça o teu clamor e te faça um milagre, e a bala não saia, ou a arma falhe, ou apareça alguém e o bandido fuja. Você quer um livramento, aí você quer de Deus o livramento, mas Jesus não precisaria pedir para Deus o livramento. Você está entendendo isso? Ele não precisaria suplicar por um livramento, um milagre. Porque se Ele quiser, Ele faz o milagre. Se Ele quiser, Ele faz na hora o milagre. Mas olha como Ele está se comportando. Exatamente como eu e você. Sabe por quê? Porque Ele vai morrer no teu lugar. Ele vai morrer no meu lugar. Ele não vai morrer no lugar de um super-herói. Ele não vai morrer no lugar de uma pessoa que tem uma super fé, que consegue qualquer milagre. Ele vai morrer no meu lugar, uma pessoa impotente, fraca, contraditória. Ele vai morrer no teu lugar, uma pessoa impotente, fraca, contraditória. E assim Ele está, assumindo o nosso lugar. Ele não vai morrer como Deus, vai morrer como pecador, vai morrer como culpado. E todos os pecados do mundo, desde Adão até o último pecador que ainda nem nasceu e nem pecou ainda, todos os pecados estão recaindo sobre ele. Todas as personalidades humanas estão recaindo sobre ele. Todos os códigos genéticos de todos os povos da terra, de todos que ainda nem sequer nasceram, todos estão recaindo sobre ele, porque ele é a fonte, ele é o Criador, ele que gerou todas as coisas. Então tudo está recaindo sobre ele. O peso é insuportável. E aqui ele fala e age, dando-nos o exemplo de como devemos agir. Vamos lá, vamos acompanhar. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. A maneira como ele está agindo agora diante da aflição é uma lição, é um exemplo de como nós temos que agir. Vamos lá. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou. E orou. E orou. Prostrou-se em terra e orou. Uma pessoa prostrada é uma pessoa caída, uma pessoa derrotada. É assim que nos sentimos muitas vezes. E ele se prostrou em terra, ele se largou em terra. Eu creio que foi a primeira vez que Jesus colocou o rosto no chão para orar. Eu creio que foi a primeira vez que Jesus Cristo orou de olhos fechados. Porque os evangelhos registram
que sempre que ele fosse fazer alguma coisa, como por exemplo dar graças pelo pão, ele levantava os olhos aos céus e agradecia. Eu creio que foi a primeira vez que ele colocou o rosto em terra, no pó da terra, com os olhos fechados, angustiado, triste até a morte, apavorado, aflito, cheio de pavor mesmo. E ele orou e disse, versículo 36, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. A palavra Abba é aramaica e era empregada pelas criancinhas pequenas e significa meu papai. E as crianças que falavam aramaico só usavam Abba para pedir ao pai com muito carinho, com muita súplica, algo muito desejado. É um agrado. As crianças em Israel que diziam Abba, meu papai, era para conseguir algo que queriam. Jesus tenta conseguir. Abba, Pai. Ele quer que o cálice passe. No versículo 35, no final do versículo 35, está escrito que ele orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. É a contradição. É a contradição. Eu vim para esta hora, mas ele ora para que passe dele aquela hora. E quem está registrando isso é Marcos, não é João. É a contradição humana. Ou seja, confia em Deus. Como ser humano, como homem, como pessoa, Jesus confia em Deus. Acredita realmente que no terceiro dia ressuscitará, porque em várias ocasiões ele disse para os discípulos, nós vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, ele será julgado, escarnecido, cuspido, torturado, açoitarão, e será crucificado e morto, e no terceiro dia ressuscitará. Ele falou tudo isso antes de chegar em Jerusalém, e agora em Jerusalém, mesmo sabendo que no terceiro dia ressuscitará, mesmo sabendo que há um grande livramento futuro, nesta hora o desespero toma conta. Não é assim que a gente vive? Não é assim que a gente reage? Eu estou olhando aqui para essa multidão e eu sei que os problemas são muitos. Eu sei que as aflições são muitas. Eu sei que os terrores e pavores são muitos. Então eu venho e digo para você que no terceiro dia Deus vai te dar livramento. Mas eu quase não escutei um glória a Deus. Só agora porque eu provoquei. Mas na hora que eu falei, você pensou, daqui 3 dias. Ora, daqui 3 dias, eu quero já. Não é assim que nós agimos? Ó, você fique tranquilo, você não tem nada para comer na tua casa, mas daqui 3 dias você vai ter. Não, você está dando glória a Deus de bonzinho, né? Você não tem nada para comer hoje na tua casa, mas daqui 3 dias você vai ter, né? Você vai dizer, pastor, minha barriga está roncando agora. Eu estou sendo devorado por dentro por mim mesmo. Eu sinto como se o meu próprio corpo estivesse comendo a minha própria carne. O meu estômago dói de fome. Porque você quer agora.
você quer agora. Não é assim que nós somos? Jesus sabe que ele vai ser preso, que ele vai ser julgado, que ele vai ser cuspido, que ele vai ser açoitado, que vai ser crucificado. E ele disse para os discípulos: mas no terceiro dia ressuscitarei. Ele sabe que vai ressuscitar. Mas nesse momento, que é o que interessa, e não é isso que interessa para você? Interessa agora. O problema é agora. A única diferença entre eu e você e Jesus, né? A única diferença entre nós e Ele, a única diferença é que nós temos que dizer: Pai, livra-me desta hora, me ajuda nesta hora. Mas Jesus podia se livrar naquela hora, porque não precisava nem pedir para o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. E ele deu prova de que tem poder, tem prova de que é Deus. Mas ele não vai usar nada, nenhum poder para se livrar. Nenhum poder para se livrar. A única coisa que ele quer agora é a vontade do Pai. Se o Pai quiser, Ele me livra. Pai, todas as coisas te são possíveis. Quem acredita que para Deus tudo é possível, levante a mão. Está aqui, ó, está aqui. Pai, para ti todas as coisas são possíveis. Passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aqui está sendo revelado o segredo com o qual ele vai vencer o mundo. Ele venceu o mundo, amados. Não é porque ele pode andar sobre as águas, pode multiplicar os pães, pode expulsar legiões de demônios, pode curar cegos, paralíticos, ressecados, mancos, aleijados, leprosos. Ele vai vencer o mundo, não é porque ele tem esse poder extraordinário de dominar mar, vento e tempestade. Não é por isso. Sabe como que ele vai vencer o mundo? Porque ele vai fazer a vontade do Pai. Você vence o mundo quando faz a vontade do Pai. Não é por ser uma pessoa poderosa que você vence o mundo. Você vence o mundo quando faz a vontade do Pai. Porque Adão foi derrotado justamente porque não fez a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Adão, coma de tudo, menos do fruto desta árvore. Adão só tinha um mandamento. Só uma vontade do Pai. Só uma vontade do Pai. E Adão foi derrotado porque não fez a vontade do Pai. Você está compreendendo isso? Jesus, ele ora pela segunda vez e está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Ele diz: Pai, se queres, não é o que ele quer. Se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele ora pela terceira vez, dizendo quase as mesmas coisas. Pai meu, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 42. Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Fazer a vontade do Pai. É desta maneira que uma pessoa vence o mundo. Não é tendo todo o poder para fazer qualquer paralítico andar. Não é tendo poder para colocar as mãos nos olhos de todos os cegos da terra e eles enxergarem. A gente vence o mundo não é dominando ventos, tempestades e demônios.
A gente vence o mundo quando faz a vontade do Pai. E é interessante que este foi o primeiro ensinamento do Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita. Você tem alguma dúvida que a vontade do Pai é obedecida no céu? Hã? Você acha que algum anjo recebe uma ordem de Deus ou sabe da vontade do Pai e o anjo diz, não, vou fazer diferente? Quem tem certeza que a vontade do Pai é obedecida no céu? Com certeza. O que capacita você a vencer o mundo é fazer a vontade do Pai, aonde? Aqui na terra. Então vamos orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? E como ser humano, Jesus vai se submeter totalmente à vontade do Pai. E eu estou te falando estas coisas não para você se conformar com o sofrimento ou com as tragédias, porque o mundo está cheio de tragédias. E todas as tragédias nos assustam, nos apavoram e elas estão perto demais. Eu não estou falando isto para você se conformar com a doença, com a dificuldade ou com o problema. Se você está pensando que é por aí, você não está entendendo a palavra. O que está sendo ensinado por Jesus Cristo é que, diante dos infortúnios, diante das tragédias, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das doenças, diante dos tormentos, diante do pavor, diante do perigo, diante da desgraça, você se submeta humildemente à vontade do Pai, assim como fez Jesus. Ele se sujeitou e ele aceitou a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele se entregasse e cumprisse aquilo mesmo que ele sabia que tinha que acontecer. Fosse preso, julgado, condenado, cuspido, escarnecido, torturado, crucificado e morto. Mas tudo isso vai acontecer dentro da vontade do Pai. E aqui está o ponto máximo da vitória de Jesus. E aqui está também o ponto máximo da tua vitória. Você passar por tudo isso que você está passando, sem blasfemar, sem reclamar, sem murmurar, sem se revoltar, sabendo que o teu Pai Celestial te ama e Ele está no controle de todas as coisas. Nada está desgovernado, nada está acontecendo por acaso, nada está fora do controle. Deus, o teu Pai, está por detrás de todas as coisas. E é por isso que ele sofre, até no último suspiro dizer: Pai, está consumado. E ele tombou a cabeça.
Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Não uma morte qualquer. Não uma morte rápida. Não uma morte indolor. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus, o Pai, oh glória, o mesmo Pai, o teu Pai, o nosso Pai, por isso Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todos os outros nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima no céu e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Confessa com a tua boca, confessa com a tua língua. Ele não venceu só o mundo, você sabe disso. Ele não venceu só o mundo. Digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não venceu só o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu o pecado. Ele venceu a vingança, ele venceu o ódio, ele venceu o mal em todas as suas formas. E sabe como que ele venceu? Sem fazer nenhum milagre. Ele venceu sem fazer nenhum milagre. Qual foi o segredo da sua enorme vitória? Fazer a vontade do Pai. Meu querido, minha querida, hoje o Senhor Jesus está te passando algo muito precioso. Mais precioso do que você vir aqui na frente e ser curado na hora, como muitos já foram. Antes da pregação você viu quanta gente curada instantaneamente. E aquilo foi maravilhoso, nos alegrou. Mas o que Ele está passando é mais precioso do que você comandar demônios e infernos. O que Ele está te passando agora é mais precioso do que você derrotar os inimigos no trabalho ou na vizinhança. O que Ele está te passando agora é mais precioso do que você colocar a mão sobre qualquer doente e ele ser curado instantaneamente. O que Ele está te passando agora é mais precioso do que você se tornar uma pessoa invulnerável, uma pessoa blindada. O que Ele está te passando é mais precioso do que isso, porque Jesus não fez uma blindagem. Os cravos entraram nas mãos e nos pés, a lança entrou no seu lado, e até aquele espinho frágil teve poder de penetrar na sua cabeça. Ele não se tornou blindado nem invulnerável. Não foi com isso que Ele venceu o mundo, não foi com uma armadura blindada, mas com a vontade de Deus sendo cumprida na sua vida. Meu querido e minha querida, é a vontade de Deus levada às últimas consequências, com louvor e glória, que vai te dar esta vitória. Vamos ficar todos de pé agora. E se você se sujeitar à vontade do Pai, aí você vai ser servo de Deus.
Se você se sujeitar à vontade do Pai, aí você vai ser serva de Deus. Enquanto você quiser fazer a tua própria vontade, você não é servo nem serva. Você é senhor e senhora. Mas quando você age como Jesus, quando você se humilha, quando você se sujeita, quando você só tem um objetivo, que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, porque você crê que Ele está no controle de tudo. Por isso que você não murmura nem blasfema e confia que Deus sabe o que faz. É somente aí que você vence o mundo. Adão foi derrotado pelo mundo. Eva, a nossa primeira mãe, foi derrotada pelo mundo. Jesus, o filho de Adão, o filho de Eva, Jesus, o descendente da raça humana, Jesus, não tinha apenas Satanás contra ele. Adão e Eva só tinham a serpente contra eles. Mas Jesus, além do diabo contra ele, além de todo inferno contra ele tinha os fariseus contra ele, inimigos poderosos. Tinha os saduceus contra ele, inimigos poderosos e riquíssimos. Tinha os herodianos contra ele, inimigo também poderoso, porque tinha o poder político. Jesus tinha contra ele o exército romano. Jesus tinha contra ele os judeus. Jesus tinha contra ele todos os ímpios. Por isso que escolheram um homicida e pediram a crucificação de Jesus. Foi provado que era todo mundo contra ele, o sinédrio contra ele, a mais alta corte religiosa de Israel contra ele, tudo contra ele. E ele tinha todo o poder para derrotar todos, sem a cruz. Ele tinha todo o poder para derrotar todos, sem a cruz. Mas a vontade do Pai, o único que estava do lado dele, hein? Pensa nisso. O único que estava do lado dele, o mandava para a cruz. Aí você diria, que pai é este que entrega o próprio filho à morte? Ah, porque amou os pecadores, mas ele não amou o próprio filho, amou mais os pecadores. Que pai é este? Alguém poderia dizer isso? Porque a única pessoa que estava a favor de Jesus dizia, a cruz. Eu te mostro a cruz, que é o meu socorro, que é o meu livramento. Eu te mostro a cruz. Então, ele fez a vontade da única pessoa que estava a favor dele, a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele foi para a cruz. E isso também é ilustrativo. Olhem todos para mim. O mundo inteiro está contra você. O mundo quer colocar mais aflições na tua vida, e Jesus disse que elas virão. O inferno todo está contra você. As religiões todas estão contra você. Vou mais além. Todos os acusadores estão contra você. Até teus familiares estão contra você. Quer saber a verdade? Ninguém está a teu favor. Ninguém. Só tem uma pessoa a teu favor. Só uma pessoa a teu favor. E esta pessoa que está a teu favor pergunta: quer livramento? Quer cura?
quer libertação, quer vitória, eu te mostro a cruz. Senhor, eu já tenho tantos problemas e o Senhor me mostra a cruz. Eu te mostro a cruz. Mas você não precisa ser pendurado nela. Eu te mostro a cruz, para que você creia naquele que morreu na cruz no teu lugar. Eu te mostro a cruz, e aquele que foi pendurado nela, que fez a minha vontade até o fim, até a morte. E se você, meu filho, se você, minha filha, quer fazer a minha vontade, então você tem que se dirigir para a cruz, para o crucificado. Crer que Ele morreu no teu lugar. Crer que Ele passou tudo isso por você. E se você for para a cruz e para o crucificado, não um crucificado de barro, de gesso que não pode se mover, nem de ferro, nem de aço, mas se você for para esse crucificado de carne e ossos como tu, de carne e ossos, que sentiu pavor, aflição, angústia, se você for para Ele, então eu te darei a vitória. Se você fizer a minha vontade, eu te darei a vitória. A minha vontade para a tua vida não é um Maomé. A minha vontade para a tua vida não é Buda. A minha vontade para a tua vida não é Aparecida. A minha vontade para a tua vida não é nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. A minha vontade para a tua vida, para que você tenha vida, é que você creia e receba o meu Filho Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Qual é a minha vontade para a tua vida? A minha vontade é te salvar. A minha vontade é te ressuscitar. A minha vontade é te colocar nas mansões celestiais. A minha vontade é te dar vida para sempre. Mas a minha vontade para que tudo isso aconteça é que você receba Jesus agora. Essa é a vontade do Pai para toda a humanidade. A palavra de Deus diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao encontro da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,